Seja muito bem-vindo ao Tributário na Lata, um espaço que se abre totalmente dedicado ao direito tributário e para você preocupado com as provas que tem pela frente, seja na faculdade, no exame da ordem ou nos concursos em geral. Para a gente começar muito bem, quero considerar uma súmula, ou melhor, a última súmula em matéria tributária, publicada pelo Superior Tribunal de Justiça. Dá uma conferida, súmula 585. Ela informa que a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. Bem, uma súmula bem interessante aqui, na qual você pode e deve destacar 3 informações. Responsabilidade solidária, artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e, claro, o IPVA. Mas como a súmula nos remete a um dispositivo legal, e para que a gente entenda por que esse dispositivo legal não abarca o IPVA nessa responsabilização solidária, a gente precisa verificar a sua leitura também. Confere comigo. Artigo 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Súmula interessante, dispositivo, tudo isso verificado e, claro, a gente está falando do IPVA. Por qual razão o IPVA, então, ele não entra nesse conto da responsabilidade solidária? Bom, primeiro, verifique você. A gente está falando do IPVA, é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. De modo que o principal ponto aqui que eu quero informar desde já é o seguinte: quem tem que pagar o IPVA é aquela pessoa que é proprietária de um veículo automotor. Para você ser proprietário de um veículo automotor, basta que haja o registro da transferência de titularidade deste bem. Concorda comigo? Logo, independentemente do antigo dono ter levado o documento que comprova essa transferência ao órgão executivo do Estado, ora, o comprador deste automóvel, ele já é o contribuinte do IPVA e ninguém tira essa condição dele, não mais, pelo menos até que ele venda esse veículo mais uma vez. Segundo, nós estamos falando do IPVA. IPVA é um tributo e, como você bem sabe, tributo não pode ser confundido com uma sanção a ato ilícito. Ora, o artigo 3º do CTN deixa isso muito claro. Estamos falando em prestações pecuniárias, mas uma prestação pecuniária de natureza compulsória prevista em lei que não é sanção a ato ilícito, que são os tributos. E existem prestações pecuniárias previstas em lei que só podem ser cobradas justamente em vista de infrações. O Código de Trânsito Brasileiro informa que a responsabilidade solidária ela abarca tão somente as penalidades e não fala nada a respeito de tributo. Logo, não tem como você trazer o comando do artigo 134 para abraçar também o IPVA. Ademais, você não pode se esquecer o seguinte, que a responsabilidade solidária ela tem indicação no CTN, mas o CTN informa que a responsabilidade só é solidária quando prevista em lei. Bom, a lei que nós temos não falou do IPVA, então a gente não pode fazer uma interpretação extensiva desta responsabilidade, uma vez que não há nenhum tipo de previsão legal nesse sentido. E para fechar, porém não menos importante, para você não confundir, tá bom, o adquirente ele tem responsabilidade sobre os IPVAs atrasados do antigo dono, mas, ao contrário, o antigo dono não responde solidariamente com o adquirente pelos próximos IPVAs que ele venha a deixar de recolher. Espero que você tenha aproveitado e entendido agora, com um pouquinho mais de clareza, qual foi a indicação por parte do Superior Tribunal de Justiça. A gente se vê, até a próxima.